Olá, pessoal. Vamos atualizar mais um pouco. Agora um tema cujo nome deve gerar aí alguma dúvida. Amazônia Azul? Eu conheço a Amazônia Verde. Amazônia Azul? Exatamente. É uma terminologia que ganhou muito espaço, principalmente na Marinha Brasileira, no final da década de 1980. Falar de uma Amazônia Azul é falar de uma área localizada no litoral brasileiro e que, com certeza, será de fundamental importância para o desenvolvimento do país. Vamos dar uma olhada no primeiro slide para nós refletirmos um pouquinho o que é essa tal de Amazônia Azul. A Amazônia Azul, como podemos verificar aqui, ela está localizada numa região que nós denominamos aí de plataforma continental. Na realidade, ela pode ou não ultrapassar essa região da plataforma continental. Veja que eu destaquei aí na figura a Zona Econômica Exclusiva. Cuidado com essa terminologia. Quando falamos nessa sigla ZEE, nós podemos nos remontar a vários assuntos. Dois são os mais importantes. As zonas econômicas especiais, que existem na China, aquelas litorâneas destinadas a abrigar grandes conglomerados industriais, também denominados de transnacionais, e essa daí, que é a ZEE, Zona Econômica Exclusiva. Então vou repetir, Zona Econômica Especial, lembra da China, área voltada para o mercado externo, produção para o mercado externo, plataformas de exportação. E quando eu falo em ZEE, pensando no litoral, eu estou falando em Zona Econômica Exclusiva. O que é essa Zona Econômica Exclusiva? Uma área que soberanamente pertence ao país a qual ela está diretamente ligada. Ela tem uma extensão aproximada de 200 milhas náuticas. Vamos de novo voltar ao slide. Veja que a Zona Econômica Exclusiva ela tem 200 milhas náuticas. Lembrar que cada milha náutica tem em torno de 1,8 quilômetros. Portanto, essas 200 milhas náuticas aí chega próximos dos 360, 370 quilômetros, uma extensão bem expressiva, bem significativa. Isso daí significa o quê? Que o Brasil amplia a sua área ao ter a Amazônia Azul como uma área soberanamente que lhe pertence. Correto? Então, isso daí é um aspecto fundamental para nós compreendermos o raciocínio Amazônia Azul, o porquê da Amazônia Azul. A Amazônia Verde é muito importante, todos nós sabemos. Ela ocupa uma extensão no Brasil que ultrapassa metade do território brasileiro. Lá nós temos uma grande diversidade de fauna e flora e, principalmente, um grande abrangente de recursos naturais. Recursos naturais que são explorados ou ainda não, como é o caso, por exemplo, do projeto Carajás, localizado no Pará. Bom, vamos dar uma olhada no slide seguinte para entendermos melhor a Amazônia Azul. Como eu falei para vocês, a Amazônia Verde tem uma área que ultrapassa metade do território brasileiro e a nossa Amazônia Azul ainda não chega a 4 milhões de quilômetros quadrados, mas o Brasil está pleiteando junto aos órgãos responsáveis que ela seja ampliada. E aí, com certeza, chegará a esses valores que você está vendo aí no mapa. O que é importante? Por que nós podemos comparar uma Amazônia com a outra? Eu falei há pouco dos recursos naturais na Amazônia Verde. Pois bem, na Amazônia Azul também. Nós temos lá tanto combustíveis fósseis, como temos também outros minerais. E eu chamo a atenção de vocês exatamente para isso. Vamos dar uma olhada nesses dois slides que vão aparecer aí na sua telinha? Esse primeiro slide mostra para nós aquilo que a gente já sabe. A camada pré-sal, o campo de Tupi, que é um dos campos mais importantes aí na exploração do petróleo e gás natural. Então, a riqueza da Amazônia Azul enquanto combustível fóssil. Agora, dê uma olhada nesse próximo slide. Nesse próximo slide, aparece para nós
outros recursos minerais, alguns que nós nem damos muita importância, como por exemplo areia, cascalho e calcário. Agora outros que chamam muito a nossa atenção, o diamante, cobalto, níquel, cobre, manganês. Vejam então que na realidade, quando nós falamos na camada pré-sal, então, repetindo, quando falamos da importância da camada pré-sal, não são só os recursos dos combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural. Nós temos outros minerais atrelados e que têm a viabilidade de ser explorado economicamente. Já pensou na importância disso para o país? Acompanhe o próximo slide. Além dos recursos naturais, os combustíveis e os outros minerais, nós também destacamos aqui a navegação de cabotagem. A navegação de cabotagem é aquela feita de porto a porto dentro de um mesmo território. E aí a área da ZE seria exatamente a área que o Brasil poderia usar e abusar por ter soberania sobre essa região. Somado a isso, a diversidade da fauna e flora, tanto para a pesca quanto para o turismo. Nós vamos estar falando em uma outra aula sobre o turismo, algo tão importante para a realidade brasileira e que ainda carece de ser melhor explorado, principalmente transformado em um bem lucrativo, em algo que dê resultados econômicos para o país. Correto? Seguindo a nossa apresentação. Além dos recursos naturais, combustíveis fósseis e outros minerais, temos também a navegação de cabotagem. Quando falamos em navegação de cabotagem, nós estamos falando daquela navegação que ocorre de porto a porto no litoral de um país. Quando falamos em país, e no caso específico do Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente ouve muito na mídia do transporte rodoviário no país. Um transporte que compromete totalmente aquilo que chamamos de custo-país. Pois bem, imagine nós usarmos o transporte de cabotagem para transportar produtos do Rio Grande do Sul, Porto do Rio Grande, até o Nordeste. Por exemplo, Porto de Salvador, ou então lá em São Luís do Maranhão, o porto que foi construído para Carajás e que tem toda a infraestrutura já prontinha para ser utilizado, o famoso Porto Ponta da Madeira. Então vejam que com isso daí desafogaríamos, entre outras, as famosas BR-101, 116, alvo de tantos gastos, de tantos problemas, tantos acidentes, transportando principalmente carga pelo modal hidroviário e não pelo modal rodoviário como é feito hoje. Então vejam como é importante o transporte de cabotagem por um país. E o último item, que é a diversidade de fauna e flora no litoral. Então isso favorece muito, se tivermos o controle soberano dessa região, a pesca. E um produto que pouco é valorizado no país. Que produto é esse? O turismo. O Brasil ainda não aproveita totalmente o que deveria aproveitar do turismo. Em alguns países, o turismo já é visto como o quê? Como a indústria do turismo, porque é um produto que gera valor agregado, é um produto que gera lucro. Qual o país que não quer explorar a extensa biodiversidade, a extensa área que tem e que possui diversas paisagens, e no caso do Brasil em particular, que eu estou falando da Amazônia Azul, um litoral totalmente diferente. O litoral do sul do país é um litoral muito distinto do litoral do Nordeste. E, de repente, poderemos explorar isso daí o ano todo, de uma forma organizada, de uma forma lucrativa. Então, esses são os pontos importantes que a gente tem que pensar quando falamos em Amazônia Azul. Não é algo que você deve ficar pensando, nossa, Amazônia Azul. Não, na realidade você tem que lembrar que, com a Amazônia Azul, o Brasil que tem hoje uma área de aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, acresceria essa área algo em torno de 4 milhões de quilômetros quadrados. Tem noção do que isso significa? O Brasil de 8 milhões e meio passaria a ter 12 milhões e meio de quilômetros quadrados, usando adequadamente, racionalmente, essa Amazônia Azul.
Então, por isso que essa temática deve ser muito bem analisada, avalizada, questionada por vocês. Alunos, atento, procure mais informações sobre a Amazônia Azul. Isso, com certeza, é uma temática muito forte para aparecer nos próximos vestibulares. Lembre-se, atualidades é no Clique Estude, a nova onda de estudar.